3 dias para o verão e a chuva põe 39 municípios mineiros em situação de emergência. 9 meses desde a condenação. E o deputado que trocou de partido finalmente perde o mandato. A Justiça Eleitoral julga o pedido de cassação do governador do Maranhão. A Polícia do Distrito Federal procura 2 homens que atacaram garotos a facadas. Montadoras de automóveis dos Estados Unidos anunciam paralisações de produção. Deputados barram o aumento do número de vereadores aprovado no Senado. O Congresso aprova cortes no orçamento de 2009. E a ONU divulga o Índice de Desenvolvimento Humano. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. O mês de dezembro já bateu todos os recordes de prisões de passageiros com cocaína no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. 20 pessoas com 119 quilos da droga. O repórter César Tralli explica por quê. Fim de ano, aeroporto cheio e o olhar atento do policial federal. Ele é um dos agentes treinados para identificar suspeitos na fila do embarque internacional. E este mês de dezembro tem sido o mais trabalhoso dos últimos 8 anos. 20 presos até agora, 10 homens e 10 mulheres que carregavam 119 quilos de cocaína. O depósito está abarrotado. De janeiro até agora, mais de 900 quilos só de cocaína já foram apreendidos no Aeroporto Internacional de São Paulo. Quase 50% mais do que no ano passado. Era droga em poder das mulas, os transportadores a serviço do tráfico. Também levam cocaína no estômago, em garrafas de vinho, em latas de cerveja, em spray de cabelo, na caixa de sabão em pó, na goma da toalha e recheando bagagens de mão. Passageiros de países pobres do leste europeu representam quase a metade dos flagrantes de tráfico agora em dezembro. Eles são contratados por quadrilhas internacionais para vir ao Brasil buscar cocaína e entregar a droga em países ricos da Europa, onde o consumo aumenta consideravelmente nesta época por causa das festas de fim de ano. Para despistar a polícia, uma nova rota passando pelo Oriente Médio. 4 mulas foram presas tentando embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes. De lá seguiriam para Portugal e Espanha. Este é o embarque de voo direto para a Espanha. Alim Florin Sioaca, romeno de 29 anos, foi tirado da fila. Ele passa pela checagem da mala, mas é flagrado na revista pessoal. Aí mais? Não, não tenho. Seguro? Seguro. Sapato? Dentro? Não tenho nada. São 200 gramas. Alim diz apenas que pegou a cocaína em Curitiba e entregaria numa boate de Madrid. Como a maioria das mulas apanhadas em flagrante, ele não revela o nome do patrão. Me chamou e me disse, déjame dinheiro, te dejo isto, não ha visto nada. Para o traficante, a mula é muito confortável, né? É, porque ele fica oculto e quem paga a pena é a mula. Que ela não imagina, ela sabe que ela está fazendo uma coisa errada, mas não imagina as consequências que ela só vai sentir depois que ela é presa. É exatamente o caso do romeno Alim Florin. Mira, isto é tráfico internacional, tu está arrestado. 5 anos, é o mínimo. Por esta? Por isto? Por isto. É a lei. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconsiderou o pedido de habeas corpus à jovem Caroline Pivetta da Mota. Ela foi presa há 53 dias porque pichou as paredes internas do prédio da Bienal em São Paulo. O recurso tinha sido negado ontem. Com a nova decisão, Caroline será libertada a qualquer momento. 28 mil pessoas foram expulsas de casa pela chuva em Minas Gerais. A repórter Nairman Sible apresenta a situação na região metropolitana de Belo Horizonte. Famílias se refugiam no alto das casas em Belo Vale. A cidade foi invadida pelo rio Paraopeba, que subiu 9 metros. Dona Leandra perdeu tudo o que tinha. Hoje eu tenho um abrigo, mas os demais que ficaram lá do outro lado, né? A gente não sabe. A parte baixa da cidade foi a mais atingida. Moradores estão isolados. Não há o que fazer. Assistem às casas serem inundadas. Em Betim, ruas e avenidas alagadas. Água entrando pelas janelas. Moradores tentando salvar os móveis. Em Jeceaba, o rio subiu 15 metros. De algumas casas, só se vê o telhado. Minha maior preocupação é os meus filhos, né? É a nossa vida, né? A situação é mais crítica ainda em outro município da região, Brumadinho. Por terra, impossível seguir até a cidade. Nós estamos na MG 040, principal acesso a Brumadinho. Daqui até lá ainda faltam 7 quilômetros, mas a estrada desapareceu debaixo d'água. Por aqui, nem o socorro pode avançar.
A gente está aguardando aqui no local um apoio de uma aeronave para a gente acessar a cidade de Brumadinho. De helicóptero é possível ter uma ideia dos estragos. O município está isolado desde a noite de ontem. 80 moradores foram salvos por barcos dos bombeiros. Para fugir da correnteza, uma travessia arriscada. Fica muito triste, mas fazer o quê? A natureza, né? 16 mil pessoas amanheceram ilhadas. A inundação atinge quase toda a cidade. A água do rio expulsou 400 famílias de casa. Por medida de segurança, a energia elétrica teve que ser cortada. 39 municípios mineiros decretaram situação de emergência. O repórter Luiz Gustavo mostra a gravidade da situação no centro-oeste do estado e na chamada Zona da Mata. Por onde passavam carros, agora circulam barcos. São equipes de resgate levando ajuda para os que foram surpreendidos pela enchente em Cataguases. Tem alguém aí querendo sair? Pai e filho foram resgatados da área inundada. O centro da cidade virou uma extensão do rio Pomba, que transbordou. Em alguns pontos, a água chega bem perto da rede elétrica. Muitos moradores estão sem luz. A Defesa Civil considera essa enchente em Cataguases como a pior dos últimos 30 anos na cidade. E não é difícil entender por quê. Mais de 48 horas depois da inundação, 70% das ruas continuam inundadas. A água subiu rapidamente. Não deu tempo de salvar os móveis das casas, nem os carros que estavam nas ruas e nas concessionárias. A água subiu pelo menos 6 metros. Aqui do lado era um campo de futebol. No meio da inundação, foi encontrado hoje o corpo de um trabalhador rural. Morreu afogado, segundo os bombeiros. Donativos que seriam mandados para Santa Catarina agora vão ficar na cidade. Em Muriaé, o rio subiu 4 metros. Arrancou parte de uma avenida e derrubou esta casa. Um casal e os 3 filhos conseguiram escapar. Eu fico sem nada, porque não deu tempo de tirar nada. A única coisa que a gente tirou foi alguns documentos, porque até a carteira de trabalho do meu esposo ficou, e algumas roupas para as crianças. Nós estamos lá no tempo. Em Ponte Nova, a inundação dividiu a cidade em 2. Este homem está sem notícias dos filhos, que estavam trabalhando do outro lado do rio. A minha mulher está em desespero e eu também estou aqui, só Deus sabe. Na região central, totalmente atingida pela enchente, não se sabe o que sobrou do comércio. Muitas portas não resistiram à força da água. Postes foram arrancados. Em várias fazendas, o gado não conseguiu escapar. 8 em cada 10 moradores de Divinópolis estão sem água. A estação de tratamento foi inundada pelo rio Itapecerica, que subiu 8 metros. Pelo menos 20 casas foram destruídas. No interior do estado do Rio de Janeiro, quase 4 mil pessoas estão desalojadas por causa da chuva. O trecho da BR-356, que corta o norte e o noroeste do estado, foi interditado pelas águas do rio Muriaé. O acesso ao município de Cardoso Moreira está fechado. Em Itaperuna, mais de 3 mil casas foram atingidas pela chuva. Na cidade de Campos, os desalojados foram levados para escolas públicas. O tempo começa a ficar firme nesta sexta-feira no norte do Rio de Janeiro. A zona de convergência do Atlântico Sul, o fenômeno que formou as nuvens carregadas na região, vai se deslocar em direção ao sul do estado. Por isso, deve chover forte do extremo sul do Rio até o Acre. Céu aberto com poucas nuvens nas áreas claras. A temperatura volta a subir do Paraná à fronteira com o Uruguai. Nas outras regiões, sol, tempo abafado e pancadas de chuva. Mínima de 16 graus em Belo Horizonte. A máxima não passa de 23. Em Brasília e chega a 34. Em Manaus e em Campo Grande. No fim de semana, os termômetros sobem um pouco. Em Brasília, São Paulo e no Rio. Em Porto Alegre, a temperatura chega a 35 graus no domingo. A seguir, deputados barram o aumento do número de vereadores aprovado no Senado. Um painel revolta os moradores de uma cidade paulista.